20 plantas que parecem quase mágicas. Dona Marlene sempre dizia que a natureza era o melhor remédio. Morava numa casinha simples no interior, com um quintal cheio de plantas que mais pareciam saídas de um conto de fadas. Um dia, sua neta Clara, de 12 anos, chegou da cidade grande para passar as férias. Clara era curiosa, mas achava tudo meio sem graça no começo. Vó, por que a senhora tem tanta planta? Não é mais fácil comprar remédio na farmácia? Perguntou Clara, olhando para os vasos espalhados pela varanda. Dona Marlene riu, pegou uma folhinha verde e esfregou entre os dedos. Ah, minha neta, essas plantas fazem coisas que nem os médicos explicam. Quer ver? Clara cruzou os braços, meio desconfiada. Tipo o quê? Tipo essa aqui, disse a avó, apontando para uma plantinha com folhas roxas. É a erva de Santa Maria. Se você esfregar nas picadas de mosquito, a coceira some na hora. Clara regalou os olhos. Sério? Claro. E tem mais. Olha essa outra, a dormideira. Se você encostar nela, as folhas fecham na hora. Parece mágica. Clara correu para tocar nas folhinhas. Elas se fecharam devagar, como se estivessem dormindo. A menina deu um gritinho de surpresa. Nossa! Por que ela faz isso? Dizem que é para se proteger. Como se fosse um bichinho assustado, explicou Dona Marlene, sorrindo. E essa aqui, a sensitiva, faz a mesma coisa. Clara ficou fascinada. Nos dias seguintes, não parou de perguntar sobre as plantas. Dona Marlene, feliz da vida, foi mostrando uma por uma. Essa é a babosa, disse a avó, quebrando uma folha gordinha. O gel de dentro cura a queimadura e deixa o cabelo brilhando. E essa flor vermelha? Perguntou Clara, apontando para um vaso com pétalas vibrantes. É a flor de sangue. Dizem que ela afasta energias ruins. As pessoas colocam na porta de casa. Eca! Clara fez careta. Parece sangue de verdade. Dona Marlene riu. Não é sangue, bobinha. É só uma flor bonita. Um dia, Clara acordou com o pé inchado. Tinha pisado num espinho no quintal. Vó, tá doendo. Reclamou, mancando até a cozinha. Calma, vamos usar a arnica. Ela desincha e tira a dor rapidinho. Dona Marlene amassou umas folhas e fez uma pasta. Clara ficou olhando, admirada. Como a senhora sabe de tudo isso? Minha avó me ensinou. E agora eu ensino para você. Clara passou o resto das férias aprendendo sobre as plantas. Descobriu que a hortelã refresca o hálito, que a camomila calma e que a lógina afasta pulgas. Até ajudou a avó a fazer um chá de capim-limão para o vizinho que estava com dor de barriga. Vó, acho que vou levar umas mudinhas para a cidade, disse Clara no último dia. Boa ideia! Assim você nunca mais vai precisar de remédio para tudo. Clara abraçou a avó, feliz. Obrigada por me mostrar que a natureza é mágica. Dona Marlene beijou a testa da neta. A magia está em prestar atenção, minha querida. E agora você já sabe. No caminho de volta para casa, Clara levou um saquinho com mudas de dormideira, babosa e hortelã. Mal podia esperar para mostrar para os amigos da escola. Afinal, quem não ia ficar impressionado com plantas que pareciam ter superpoderes? E assim, entre risadas e descobertas, Clara aprendeu que a magia estava bem ali, no quintal da avó, esperando para ser vista. Clara chegou em casa com o coração cheio. O apartamento parecia mais vazio depois dos dias na roça. Mas o saquinho com as mudas estava ali, pesando na mochila. Mãe, olha só o que eu trouxe! Gritou, correndo para a cozinha. A mãe estava lavando louça. Virou-se com as mãos molhadas. O que é isso, filha? Plantas mágicas. A avó me ensinou. A mãe secou as mãos no pano e pegou o saquinho. Tirou uma mudinha de babosa. Essa eu conheço. Minha avó usava para queimadura. E essa aqui, Clara mostrou a dormideira, fecha as folhas quando a gente toca. A mãe arregalou os olhos. Sério? Nunca vi.
Quer ver? Clara passou o dedo de leve na planta. As folhinhas se fecharam devagar, como se estivessem dormindo. Nossa! A mãe riu. Parece coisa de filme. Clara sorriu. E tem mais. A hortelã é boa para dor de cabeça, o capim-limão para dor de barriga. A mãe balançou a cabeça. Sua avó sempre soube dessas coisas. Eu devia ter prestado mais atenção. Agora eu presto. Clara disse, orgulhosa. Vou plantar tudo na varanda. Mas aqui não tem sol o dia todo, a mãe lembrou. Clara pensou um pouco. Então eu cuido delas de manhã e à tarde. E se alguma morrer, eu trago outra da avó. A mãe deu um abraço nela. Você está igualzinha a ela. Na escola, Clara não via a hora de contar. Na hora do recreio, reuniu os amigos perto do bebedouro. Gente, olha só! Ela tirou uma mudinha de hortelã do bolso. O que é isso? Perguntou o Lucas, desconfiado. Hortelã. Cheira. Clara estendeu a folha. Os amigos se aproximaram. Lucas cheirou e fez careta. Nossa, que cheiro forte! É bom para dor de cabeça, Clara explicou. E essa aqui, ela pegou a dormideira. Fecha as folhas quando a gente toca. Mentira! Disse Sofia, cruzando os braços. Clara sorriu e tocou na planta. As folhas se fecharam na hora. Uau! Gritaram todos. Como ela faz isso? Perguntou Pedro, fascinado. A avó disse que é para se proteger, Clara respondeu. Tipo um superpoder. Quero uma. Lucas estendeu a mão. Eu também. Sofia pulou. Clara riu. Calma. Eu vou trazer mudas para todo mundo. Mas tem que cuidar, tá? Eu cuido. Pedro prometeu. No fim do dia, Clara já tinha uma lista de amigos querendo plantas. Até a professora de ciências pediu uma dormideira para mostrar na aula. Quando chegou em casa, Clara foi direto para a varanda. Colocou as mudas em vasinhos, regou com cuidado e falou baixinho, agora vocês são minhas. Vamos crescer juntas. E assim, entre a cidade e a roça, as plantinhas mágicas começaram a espalhar um pouco de encanto pelo mundo de Clara. Clara acordou no dia seguinte com o sol batendo no rosto. Pulou da cama e correu para a varanda. As mudinhas estavam lá, quietinhas, mas com um brilho diferente. Bom dia, meninas, sussurrou, tocando uma folha da dormideira. A planta tremeu de leve, como se respondesse. Na escola, Clara mal conseguia prestar atenção na aula. Só pensava nas plantas. Na hora do recreio, Pedro e Sofia correram até ela. E aí? Já cresceu mais? Pedro perguntou, espiando a mochila de Clara. Ainda não, mas olha só. Clara abriu a mochila e mostrou um vasinho pequeno. Trouxe uma para vocês verem de perto. Sofia regalou os olhos. Ela fecha mesmo quando a gente toca? Claro. Clara riu e cutucou de leve uma folhinha. As outras se fecharam na hora. Incrível! Pedro quase derrubou o vasinho de tanta empolgação. SHHH. Clara segurou o vaso. Se a diretora ver, vai querer levar para a sala dela também. Os três riram. No fim da aula, a professora de ciências chamou Clara. Clara, você trouxe a dormideira que prometeu? Trouxe sim, tia. Clara pegou um vaso maior de dentro da bolsa. A professora sorriu. Ótimo! Vamos mostrar para a turma toda amanhã. Você pode explicar como ela funciona? Clara ficou vermelha, mas assentiu. Posso sim. Na saída, Lucas apareceu com um papel na mão. Clara, minha mãe disse que a gente pode plantar no quintal de casa. Olha o desenho que eu fiz. Era um canteiro enorme, cheio de plantas mágicas. Uau! Clara exclamou. Vamos precisar de muita terra. E de muita água. Sofia completou. E de muito cuidado, Pedro lembrou.
Clara olhou para os amigos, feliz. Então tá combinado. Vamos fazer um jardim mágico. E assim, entre risadas e planos, as plantinhas ganharam mais um pedacinho de mundo para encantar. Clara acordou cedo no dia seguinte. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava de pé, olhando o vaso da dormideira em cima da mesa. Será que ela vai se mexer hoje? Murmurou, tocando uma folhinha. A planta não se moveu. Clara suspirou. Tá bom, eu espero. Na escola, a sala estava cheia de murmúrios. Todos queriam ver a dormideira. A professora colocou o vaso na mesa e fez sinal para Clara. Pode explicar, Clara. Ela pigarreou e começou. Então, a dormideira fecha as folhas quando a gente toca. É tipo, um reflexo. Ela faz isso para se proteger. De quê? Perguntou o Lucas, curioso. De bichos que querem comer ela, Clara respondeu. Ou de vento forte. Mas ela não sente dor? Sofia franziu a testa. Não. Clara riu. É só um susto. Depois ela abre de novo. A professora pegou um lápis e tocou de leve uma folha. Ploc. As folhinhas se fecharam na hora. Uau! A turma gritou. Viu? Clara sorriu. É mágica de verdade. No recreio, Pedro chegou correndo. Clara, a gente já pode começar o jardim? Hoje mesmo. Lucas pulou. Minha mãe já comprou a terra. E eu trouxe sementes de girassol, Sofia mostrou um pacotinho. Elas crescem rápido. Clara olhou para o céu. Estava nublado. Será que vai chover? Melhor ainda. Pedro riu. A gente não precisa regar. Os 4 correram para o quintal de Lucas. O canteiro já estava marcado com pedrinhas brancas, igual ao desenho. Clara pegou a pá e começou a cavar. Vamos plantar a dormideira aqui, no meio. Para todo mundo ver. E os girassóis aqui do lado, Sofia apontou. Para fazer sombra. E a planta carnívora? Lucas perguntou. Clara hesitou. É melhor deixar ela no vaso. Ela come insetos, lembra? Mas e se um mosquito pousar nela? Pedro arregalou os olhos. Aí ela come. Lucas fez um gesto de mordida. Todos riram. Enquanto plantavam, Clara olhou para os amigos. Sabe o que é legal? A gente tá fazendo um lugar só nosso. Um lugar mágico, Sofia completou. E cheio de surpresas, Pedro disse. Lucas pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Amanhã a gente já vai ver as plantinhas crescendo. Clara sorriu. Ou se mexendo. E assim, com as mãos sujas de terra e o coração cheio, eles terminaram o primeiro dia do jardim. Quando o sol começou a se pôr, as folhas da dormideira brilhavam douradas, como se soubessem que tinham encontrado um novo lar. Os 4 ficaram ali, sentados na grama, olhando para o jardim. O vento balançava as folhas da dormideira de leve, como se ela estivesse cochilando. Será que ela vai fechar de noite? Pedro cutucou uma folhinha com o dedo. Acho que sim, Clara respondeu. Ela faz isso quando escurece. Tipo um superpoder de planta, Lucas brincou. Sofia riu. Ou então ela tá só com sono. Pedro bocejou. Eu também tô. Melhor a gente ir, Clara disse, levantando. Mas amanhã a gente volta. E traz mais mudas. Lucas já estava animado de novo. E um lanche, Pedro completou, esfregando a barriga. Eles lavaram as mãos na torneira do quintal e se despediram. Clara ficou mais um pouco, observando as plantas. A Joneia parecia meio quieta, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Amanhã a gente vê você de novo, ela murmurou. Quando entrou em casa, sua mãe estava na cozinha. E aí, como foi o jardim? Foi mágico, Clara respondeu, sorrindo. Mágico? A mãe ergueu uma sobrancelha. É. As plantas são diferentes. Elas sentem coisas.
A mãe riu. Bom, pelo menos você se divertiu. Clara subiu para o quarto, mas antes deu uma olhada pela janela. O jardim estava lá, escuro, mas ela jurava que via um brilho fraco entre as folhas. Talvez fosse o luar. Ou talvez as plantas estivessem mesmo acordadas. Na manhã seguinte, os quatro se encontraram de novo no portão. Pedro já tinha um pacote de bolachas na mão. Trouxe lanche, ele anunciou. E eu trouxe uma muda de planta sensitiva, Sofia disse, mostrando um saquinho com terra. Legal. Lucas pulou. Vamos ver se ela treme pra gente. Clara abriu o portão e eles correram para o jardim. Mas pararam de repente. Uau, Pedro murmurou. As folhas da dormideira estavam abertas, brilhando sob o sol. E no meio delas, uma florzinha nova tinha nascido durante a noite. Pequena, roxa, quase escondida. Ela cresceu. Sofia apontou. Ou apareceu, Clara sussurrou. Lucas se aproximou. Será que a gente pode tocar? Acho que sim, Clara respondeu. Mas com cuidado. Ele esticou o dedo devagar. A florzinha não se mexeu. Mas quando Pedro chegou perto, ela balançou levemente, como se estivesse dizendo oi. Ela gosta de você, Lucas riu. Pedro sorriu, orgulhoso. Sou irresistível. Clara pegou a muda de sensitiva e cavou um buraquinho na terra. Vamos ver se ela reage a gente. Como assim? Pedro perguntou. Ela fecha as folhas quando alguém toca, Sofia explicou. Tipo a dormideira? Lucas franziu a testa. Mais ou menos. Mas mais rápido. Eles plantaram a sensitiva e esperaram. Clara tocou uma folhinha com a ponta do dedo. Num piscar de olhos, as folhas se fecharam, como um leque se dobrando. Uau! Pedro pulou para trás. Ela tá viva mesmo. Lucas arregalou os olhos. Sofia riu. Tudo aqui tá. Eles passaram a manhã plantando, tocando nas folhas e rindo das reações das plantas. Até a Joneia parecia mais animada, abrindo e fechando suas bocas como se estivesse conversando. Será que elas entendem a gente? Pedro perguntou, olhando para a planta carnívora. Não sei, Clara respondeu. Mas acho que elas sabem quando a gente gosta delas. Lucas pegou um graveto e cutucou a terra. E se a gente fizer um caminho de pedras? Tipo um labirinto? Boa ideia! Sofia bateu palmas. Vamos precisar de mais pedras, Pedro disse. E mais plantas, Clara completou. E assim, o jardim mágico começou a crescer. Não só em tamanho, mas em segredos. Porque, como Clara tinha dito, aquelas plantas não eram comuns. Elas ouviam, sentiam, reagiam. E, às vezes, até pareciam responder. No fim do dia, quando o sol começou a baixar de novo, os quatro se sentaram na grama, cansados e felizes. Amanhã a gente traz mais coisas, Lucas disse. E mais comida, Pedro bocejou. E mais magia, Sofia sorriu. Clara olhou para o jardim. As folhas da dormideira já começavam a se fechar, como se estivessem se despedindo. Ou guardando segredos para o dia seguinte. Até amanhã, ela sussurrou. E as plantas, como se entendessem, balançaram levemente ao vento. Os três amigos se levantaram devagar, os pés formigando depois de tanto tempo sentados. O céu estava pintado de laranja e roxo, como se alguém tivesse derramado tinta nas nuvens. Vocês viram? Sofia apontou para uma moita de capim dos pampas. Ele se mexeu quando a Clara falou. Eu vi, Lucas riu. Parecia que estava dançando. Pedro coçou a cabeça. Será que elas gostam da gente? Clara deu de ombros. Ou só estão curiosas? Como a gente? Eles caminharam até o portão, mas antes de sair, Sofia parou. Espera. Ela correu de volta e pegou um punhado de terra do jardim. Para levar um pouco da magia para casa. Boa ideia, Pedro imitou, enfiando as mãos no solo.
Quem sabe a gente consegue fazer um mini jardim no meu quintal? Lucas revirou os olhos. Ou a gente acorda amanhã e isso tudo foi só um sonho. Clara jogou uma pedrinha nele. Para de ser pessimista. Os quatro riram, mas no fundo, todos tinham a mesma dúvida. Será que o jardim estaria lá no dia seguinte? Ou será que, como Lucas disse, tudo ia sumir como fumaça? Quando chegaram em casa, Sofia escondeu a terra debaixo do travesseiro. Só para garantir, ela murmurou. Naquela noite, os sonhos deles foram cheios de folhas que sussurravam, flores que brilhavam no escuro e raízes que dançavam como cobras. E, em algum lugar, o jardim esperava. Quieto. Vivo. Como se soubesse que eles voltariam. No dia seguinte, Pedro acordou com um barulho estranho. Parecia um arranhão na janela. Ele esfregou os olhos e viu uma folha verde se mexendo do lado de fora. Era uma das plantas do jardim, enrolada no parapeito como se estivesse tentando entrar. Gente, ele chamou, meio grogue. Acordem. Clara foi a primeira a se levantar. Esfregou os olhos e soltou um gritinho. Olha só! Lucas e Sofia se juntaram a eles. Lá fora, o quintal de Pedro estava diferente. Não era o mesmo jardim enorme de antes, mas pequenas mudas brotavam em cantos que ontem estavam vazios. Uma flor roxa brilhava perto da cerca. Uma trepadeira subia pelo muro, com folhas que pareciam feitas de veludo. Eu falei que era sonho, Lucas murmurou, mas sua voz tremia um pouco. Então sonhamos todos igual? Clara cutucou ele. Sofia correu para a cama e puxou o travesseiro. A terra ainda estava lá, mas agora tinha um brotinho verde saindo dela. Ela sorriu. Não foi sonho. Pedro abriu a porta dos fundos devagar, como se tivesse medo de assustar as plantas. Elas não fugiram. Na verdade, algumas folhas se viraram na direção dele, como se o reconhecessem. Oi, ele disse, baixinho. Uma florzinha amarela se abriu bem na frente dele, como se dissesse oi de volta. Clara se ajoelhou perto de uma planta com folhas que pareciam moedas. Tocou uma delas e sentiu um calorzinho na ponta dos dedos. Ela tá viva mesmo. Lucas, ainda desconfiado, cutucou uma raiz que serpenteava pelo chão. Ela se encolheu na hora. Tá vendo? Até se mexe. Mas como isso veio parar aqui? Pedro coçou a cabeça. Sofia olhou para o broto em sua mão. Acho que o jardim nos escolheu. Nesse momento, uma brisa passou e as folhas farfalharam. Era quase como se estivessem rindo. E agora? Clara perguntou. Pedro olhou para os amigos. Agora a gente cuida delas. Lucas suspirou, mas não reclamou. Pegou um regador velho no canto do quintal. Tá bom. Mas se isso for bruxaria, eu quero um feitiço que faça meu dever de casa sozinho. Os quatro riram. E, enquanto regavam as plantinhas, perceberam que o jardim não era só mágico. Era deles. E isso era ainda mais incrível.